Então, podemos dar início à nossa atividade de hoje. Acho que é importante fazer, né, uma introdução para que todos conheçam. Essa é uma atividade organizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares do IFG Campus Inhumas. Ela será constituída de 4 encontros para formar o ciclo de debates O Mundo Pós-Covid, cenários possíveis. A ideia é que diversos pesquisadores e professores das mais variadas áreas do conhecimento debatam, apresentem possíveis análise do que a gente pode fazer, de como será o mundo após essa pandemia. O fato é que sabemos que ele não será o mesmo, mas não sabemos quais são esses possíveis cenários. Por isso a gente pediu a colaboração de diversos pesquisadores, estudiosos, para ajudar a gente a compreender este futuro cenário. Aqui deixar claro que o que se pretende fazer não é um exercício de futurologia, mas sim analisar cenários, de como a crise está se evoluindo e para onde a gente acha que ela pode estar encaminhando. Claro que as questões sociais, elas variam muito e mudam de forma muito rápida, mas é possível a gente ter pelo menos uma noção para quando e como isso está se encaminhando. No dia de hoje, temos o debate Saúde e Economia, possíveis cenários, propositalmente escolhido dessa forma para levantar a bandeira ou levantar a discussão se são de fato os campos que são irreconciliáveis ou se não. Se esse discurso de que a gente tem que salvar a economia para salvar vidas é verdadeiro ou se é o inverso. Se a preocupação da vida é que pode levar a gente a pensar uma ideia de uma outra economia. E para esse dia de hoje, a gente convidou a doutora Josela Pacheco. Vou fazer aqui brevemente uma apresentação do currículo dela. Ela é médica formada pela Faculdade de Campos, no Rio de Janeiro, fez residência médica em infectologia no HDT, pela Secretaria Estadual de Saúde, também foi médica infectologista deste hospital, sobretudo em urgência e enfermaria. Ela também foi professora da Universidade Federal de Goiás, entre os períodos de 2007 e 2008, infectologista da maternidade Nascer Cidadão, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, e é também médica do Instituto Federal de Goiás, Campus Inhumas. Desde já agradecer a doutora Josela por ter aceitado o convite para esse diálogo conosco essa tarde. E a nossa outra convidada é a professora Kalinka, que tem graduação e mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia e é professora do Instituto Federal de Goiás e membro também do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares do Campus Inhumas. Feita essa breve apresentação, a gente vai passar a palavra para a doutora Josela, mas antes a gente gostaria de esclarecer como vai se dar a organização desse encontro de hoje. As nossas convidadas terão de 20 a 30 minutos para fazer uma exposição, né, das suas interpretações desses cenários, e, posteriormente, nós abriremos para perguntas, dúvidas e comentários dos participantes. Estarei eu e o professor Renato sendo mediadores desse encontro de hoje. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou depois pelo microfone quando esse período for aberto.
Professor Renato, eu peço que acompanhe o chat para a gente estar anotando, né, a sequência das perguntas e a cronologia da fala de quem solicitou, depois a gente possa estar abrindo para perguntas. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para a doutora José Pacheco, para que ela possa começar a exposição. Gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado e que tenhamos um bom encontro essa tarde. Doutora Josela, pode abrir o seu microfone e começar a sua fala. Doutora Josela, na hora que você encostar aqui na tela, vai esse microfoninho, é só tirar o risquinho dele que a senhora abre a fala. Kalinka, a Josela disse que está com um problema de ordem técnica, que ela quer trocar de computador. Você poderia começar a sua exposição e depois ela faz a dela? Podemos fazer assim? Sim. Sim. Coloca os slides, por favor. Eu vou... Claro. Ok. Posso começar? Pode começar, Kalinka. Esteja à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos nessa nossa conversa de hoje à tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar toda a minha solidariedade, respeito e pesar a todas as vítimas dessa pandemia que nos afeta e nossos respeitos, nossas considerações por todas as pessoas que perderam entes queridos nesse momento tão difícil que a gente passa. Em segundo lugar, queria cumprimentar a doutora Josela e em nome dela eu coloco todo o meu respeito e toda a minha consideração por todos os profissionais de saúde que estão nos atendendo nesse momento tão difícil dessa pandemia que a gente está passando. Então, nesse dia de hoje, eu queria discutir com vocês os possíveis aspectos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Obrigada a todos. Pode passar o slide, por favor, Luciano. Certo? Então, em março de 2020,
a OMS decreta a pandemia pelo novo coronavírus, e isso tem impactos profundos em todas as economias. As economias reagiram de modo distinto, mas com impacto em todo o globo de forma universal. Você tem impactos profundos e uma desarticulação da solidariedade entre os países e a desarticulação das políticas de ajuda humanitária. Então, o que a gente viu? Com o fechamento das fronteiras, a gente teve essa desarticulação dessas políticas de solidariedade que acontecem no mundo, as organizações não governamentais e os governos não puderam se ajudar, e isso traz uma consequência para as populações mais pobres de forma que ainda a gente não pode medir. E houve uma desarticulação até mesmo no âmbito do G7, momento que a gente vê países, confiscando materiais cirúrgicos, confiscando aviões com materiais cirúrgicos. Então, houve todo um complexo mecanismo aí, que não houve uma articulação profunda para diminuir os impactos nessa pandemia. Eu queria deixar aqui bem claro para vocês, como o Luciano disse, na minha concepção, não existe trade-off entre economias e vidas. A gente tem que salvar as vidas para a gente poder, em um segundo momento, articular as políticas econômicas para também salvar a economia e continuar produzindo em nome das vidas e das pessoas em todo o contexto aí que a gente tem. Quando foi decretada a pandemia, em março de 2020, o que a experiência já falava? Desde a Idade Média, e todos os compilados de trabalhos científicos na área de saúde e de epidemiologia mostravam o quê? Que a única maneira de diminuir a disseminação do vírus é o isolamento e o distanciamento social, e em casos mais drásticos, até o trancamento total das ruas, que é o chamado lockdown. Enquanto isso, a comunidade científica internacional se desdobra para o desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento ou de um coquetel de medicamentos que possa trazer um tratamento efetivo para essa doença. Dentro do desenvolvimento da vacina, que é um aspecto bastante importante, mas junto com ele a gente tem que ter toda uma indústria e toda uma articulação de logística e planejamento para conseguirmos, quando tivermos a vacina, ela ser aplicada na maioria das pessoas. Juntamente com a vacina, que a gente tem que ter uma vacina eficiente, barata e de grande escala de produção, a gente também tem que ter o desenvolvimento de toda uma indústria de suporte, de seringas, agulhas e toda uma logística mundial para ver como vai ser desenvolvido esse processo das vacinas. Além disso, no primeiro momento, não sou especialista nisso, mas imagino que só os mais expostos e só os mais vulneráveis que terão atendimento imediato para a produção dessa vacina. Próximo, por favor, Luciano. Dentro desse aspecto da pandemia, desse quadro internacional bastante complicado, eu coloquei aqui questões econômicas que devem ser feitas obrigatoriamente por parte dos Estados nacionais na tentativa de diminuir os impactos da pandemia. A primeira seria a questão de repor renda das pessoas mais afetadas, que nesse momento são os desempregados e os informais. O segundo mecanismo para tentar diminuir seria garantir o financiamento das empresas afetadas, tanto micro, pequenas ou grandes empresas, por via de crédito, por via do sistema bancário. Em estados como o Brasil, que são formados por entes federativos, a gente tem que ter apoio a esses estados e municípios por meio de transferência de recursos, porque eles são os que mais perdem receitas devido à diminuição do pagamento de impostos, e como eles não podem emitir dinheiro e nem emitir títulos públicos, eles não têm como se financiar.
Então, a gente precisa do apoio por meio de transferência de recursos do Estado Nacional, caso Brasil, para transferir dinheiro para os estados e municípios. E, em quarto lugar, políticas específicas na área de saúde. Os países estão tentando fazer essas medidas, e no Brasil, como a gente tem um sistema único de saúde, seria no sentido de fortalecimento desse sistema único de saúde, para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Próximo, por favor. No próximo slide, gente, está meio pequeno aí, mas foi uma tentativa de colocar quais são as principais medidas que a China, a União Europeia e os Estados Unidos estão tomando para tentar diminuir esse processo da pandemia. A China, no primeiro momento, né, até onde sabemos foi onde o vírus surgiu, no primeiro trimestre de 2020, teve medidas muito fortes de lockdown e de interrupção do processo produtivo, o que levou a uma quebra das cadeias produtivas de valores global. E nesse sentido, o quê? Muitos insumos médicos que eram produzidos na China deixaram de abastecer alguns países aí. Por isso que a gente teve até esses confiscos e esses roubos aí de medicamentos médicos em alguns países. Já no segundo momento, é o segundo trimestre, né, de 2020, as notícias que a gente tem é que a China está conseguindo recuperar de forma relativamente positiva a questão da pandemia, o lockdown parece ter dado certo, e você já tem um processo de retomada da produção na China. Com esse relativo processo de retomada de produção, a questão mundial ficou mais facilitada, e o abastecimento dos fluxos médicos estão sendo retomados. A expectativa de crescimento do PIB da China para esse ano é de 1,6%, o que é muito baixo para os padrões chineses, o que possivelmente levará a economia internacional a todo um processo recessivo e a possível interrupção desse processo de globalização com a diminuição dos fluxos de comércio internacional. A China fez uma política ampla de salvamento das suas pequenas e médias empresas por meio de fornecimento de crédito. Então, pelo sistema bancário chinês, ela conseguiu fazer essa política de salvamento para tentar impedir o desemprego e a possível queda da produção. O aumento dos gastos de saúde, foi assim uma coisa incrível, né, que a gente viu a construção de hospitais em semanas. Então, eles ampliaram os gastos em saúde. E outra questão que a China vem a nos colocar é a corrida, né, no descobrimento da vacina, e o presidente chinês já falou que se conseguir descobrir a vacina, ela vai ser uma patente aberta. Isso tem a ver com a questão de geopolítica mundial, onde a China quer se colocar nesse processo de globalização. É importante destacar essa questão da patente. Se a patente for aberta, significa que os outros países vão poder produzir de forma livre essa vacina. E se isso acontecer, o Brasil terá um papel muito importante nesse processo, porque o Brasil tem capacidade industrial e laboratorial para produzir a vacina. Então, ele terá um papel muito importante, não só para o Brasil, mas também para os outros países da América Latina, que a gente sabe que tem maiores dificuldades. Então, esses basicamente foram resumidamente, foram as questões que a China colocou diante dessa pandemia. Quanto à União Europeia, a gente sabe que os países mais prejudicados, principalmente em termos de vida, foram a Espanha, a Itália, o Reino Unido, a França. E, num primeiro momento, houve todo um processo lá de como seria a realização desse salvamento. E, inclusive, até teve uma entrevista do presidente francês, Emmanuel Macron, em março. Ele falou que nenhum país iria ficar para trás.
E, em conjunto, né, a União Europeia tomou medidas, está tomando medidas para os resgate e salvamento desses países, principalmente os países mais afetados. Então, a União Europeia, o que a gente sabe é que ela está disponibilizando um fundo de 50 bilhões de euros para os salvamentos desses países. Será aplicado em recursos de saúde, crescimento e desenvolvimento econômico dos países membros da União Europeia, e o mais importante é a preparação para uma nova economia, uma transição ecológica e digital de forma mais consistente e ativa por meio de financiamento do Estado. O que a gente sabe também é que os governos da Itália, Alemanha e França estão financiando de forma muito forte as empresas para que elas possam pagar os salários aos seus funcionários e, com isso, não ter um aumento do desemprego maior na União Europeia. E os dados que a gente encontra da União Europeia é que, sim, não está tendo um desemprego mais acentuado neste primeiro momento. No contraposto da União Europeia, a gente tem os Estados Unidos, que está fazendo o salvamento da força de trabalho, financiando principalmente o seguro-desemprego. Então, na União Europeia, você tem o salvamento das empresas para elas não demitirem, e nos Estados Unidos está sendo permitido, entre aspas, esse desemprego, mas a gente tem o financiamento pelo seguro-desemprego. Até o dia 27/5/2020, foram 41 milhões de pessoas que deram entrada no seguro-desemprego nos Estados Unidos. Mas, pelo lado das empresas, também está andando políticas de crédito para pequenas e médias empresas, no sentido de salvar e de manter essas empresas funcionando. Agora saiu o resultado de maio de 2020, a economia americana recuperou 2,5 milhões de empregos por meio dessas políticas de salvamento, o que neste momento que a gente está vivendo agora está levando até uma euforia da economia mundial, pensando que não está sendo tão assim, que a crise dos Estados Unidos não será tão acentuada, e a possibilidade de não ser tão difícil como a gente está pensando. Mas isso a gente ainda tem que aguardar, porque, como eu disse para vocês, isso é por meio do salvamento das empresas. Então, até o momento que essas empresas não puderem se sustentar por si mesmas, é necessária essa política estatal. E a gente não sabe, os Estados Unidos está passando por um processo político, e esse ano tem até eleição, como se sustentará essas políticas. Mas o que a gente tem até o momento é esse. Próximo slide, por favor. Nesse sentido, a gente pode analisar quais são os impactos para o Brasil. O Brasil também foi muito prejudicado devido à interrupção das importações de produtos médicos da China. Então, a gente viveu um momento que a gente não tinha máscara, que a gente não tinha respiradores, e a gente estava tentando comprar no comércio internacional, e a China não estava conseguindo responder a essas possibilidades. Então, nesse sentido, o que a gente espera é que tenha um maior fortalecimento da indústria interna e a diminuição das importações desses produtos. Então, nesse sentido, a gente teria um processo mais vigoroso de industrialização interna por meio de substituição de importação. E esse cenário a gente imagina ele não só para o Brasil, mas para todos os países do mundo. A Alemanha, os Estados Unidos estão altamente dependentes de insumos médicos, que foram o que agora foi colocado, da China, e possivelmente a resposta desses países no médio prazo será a internalização desse tipo de produção. Quanto ao Brasil, a gente pode diminuir as importações por causa, às vezes, da gente colocar a produção interna, e a possibilidade de manter o processo de exportação, porque como nossos produtos de exportação são basicamente produtos primários, e a China recuperando esse processo de crescimento, ou ele não sendo tão abrupto, a queda tão abrupta como esperava,
possivelmente o Brasil não será muito prejudicado, pelo menos no fluxo de comércio de exportação, certo? Para o Brasil, as possibilidades são infinitas dentro desse processo trágico de pandemia, mas que o Brasil pode se reorganizar e colocar políticas públicas de forma a inserir de forma mais positiva dentro desse processo de globalização. Então, para o Brasil, vai depender o quê? De como as políticas públicas vão ser colocadas, como a sociedade organizada vai se posicionar diante disso e os nossos governantes respondendo a esses anseios da sociedade, como a gente vai se colocar nisso. Diante da pandemia, o que o Brasil já fez? O Brasil fez a injeção de liquidez para os bancos, não só o Brasil, mas como os Estados Unidos, a União Europeia também fez. Em março estava aquele caos no mercado financeiro e foi colocado recursos disponíveis para o sistema bancário, e aí a partir de abril a gente teve uma tranquilizada no cenário internacional a respeito do sistema financeiro. O Brasil já também no primeiro momento conseguiu responder a esse programa de renda emergencial. O Congresso Nacional, devido à ampla mobilização social e da sociedade civil, da comunidade, colocou um programa de crédito, um programa de renda emergencial com alguns condicionantes de R$600 por 3 meses, e agora está discutindo se vai continuar, se não vai, se o valor vai ser R$300 ou R$600, mas enfim, de forma desorganizada, meio bagunçada, mas conseguiu. O que o Brasil não fez ou fez parcialmente. O Brasil fez parcialmente a transferência específica de saúde, que seria a transferência de recursos para o SUS, fez alguma coisa, mas não de forma como planejada e não de forma organizada e de forma de dar sustentação a esse segmento específico da economia que precisa de grande sustentação nesse momento de pandemia. E outra coisa que o Brasil não fez, ou fez parcialmente, foi o programa de crédito para as empresas, principalmente as pequenas empresas. Hoje, no dia de hoje, dia 10/6, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Economia, lançou um programa de 16 bilhões para o salvamento de pequenas e médias empresas. Aconteceu hoje, mas depois de 90 dias de decretada a pandemia, mas fez de forma organizada. Quando vem a grande questão, como financiar esses recursos? Lógico que eu não vou entrar aqui de forma detalhada, mas eu queria falar para vocês que existem diversas formas de financiamento desses recursos. O Estado Nacional, o Brasil, tem ampla capacidade de fazer isso, ou por emissão monetária, ou com o aumento da dívida pública. Lembrando que para financiar a dívida pública, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Então, essa questão de não ter dinheiro é uma questão que a teoria econômica consegue resolver, e consegue resolver de forma imediata e com mecanismos para a colocação desses recursos para o financiamento. Então, isso não é um impedimento por parte da economia ou por parte da teoria econômica, que é amplamente consolidada nos países do mundo que utilizam esse tipo de financiamento, como os Estados Unidos e a União Europeia. Certo? Próximo slide. Então, gente, o último slide que eu coloquei aqui para vocês seria a construção de um novo mundo. Então, a gente vem à discussão se a gente vai ter um normal ou se a gente vai ter um novo normal. Da minha concepção, não. A gente tem o que a gente está vivendo, e nós, como sociedade, nós, como representantes de instituições públicas, que fazemos parte de instituições públicas, temos que ajudar a construir um novo mundo. Como eu penso que será esse novo mundo? Com o fortalecimento das articulações entre os países, tanto políticas comerciais, como políticas de transferência de tecnologia, como políticas de ajuda humanitária para sustentar isso. E ela seria baseada basicamente em 3 pilares: a proteção à saúde, a proteção social e a política prioritária para a redução dos impactos climáticos. Então, se a sociedade, se os estados têm que escolher onde gastar
na minha concepção, seria nisso, de políticas sociais, de saúde e políticas prioritárias para a redução do impacto climático. Muito obrigada e estou à disposição. Muito obrigado, professora Carlinga. Então, se tivéssemos como ter salva de palmas, com certeza haveria. Agora, acho que a gente pode passar para a professora, a doutora Josela, né, que acho que resolveu as questões dos problemas técnicos, e as perguntas a gente vai ficar para o final, conforme apresentado, tá? Doutora Josela, já tem condições de abrir o microfone? Ok, tudo bem? Estão me ouvindo? Pode abaixar um pouquinho da... Sim, perfeitamente. Estamos ouvindo perfeitamente. Muito obrigado. Abaixa um pouquinho sua câmera, porque ela está muito alta. Pode abaixar um pouquinho. O computador. Isso, bem, ótimo. Muito Boa bom. Tarde a todos. É um prazer. Então... Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma saudade também. E estendendo os meus cumprimentos, eu quero fazê-lo a todos os profissionais de saúde que estão à frente nessa pandemia, sejam médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, maqueiros, copeiras, desde o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o meu grande abraço. Inclusive, amplio esse abraço até de uma forma calorosa e às vezes um pouquinho emocionado a todas as vítimas, aos familiares das vítimas de Covid-19 no nosso país. Então, eu quero começar deixando um abraço e um respeitoso dias de esperança para nós. Bem, professor, eu começo dizendo que o vírus, o coronavírus, SARS-CoV-2, que iniciou-se uma pandemia, que iniciou-se ali na China, em dezembro, ou seja, nós temos quase 6 meses de pandemia no mundo, e que essa pandemia, ela já teve praticamente, no mundo, 7.234.901 casos, com 411.115 mortes, e 182 países afetados. E no nosso país, nós já temos, em média, mais de 38.500 casos de óbitos. Então, a gente vê que é uma doença séria, uma doença grave, que não pode ser, de forma nenhuma, negligenciada ou mesmo negada. Nós sabemos que a taxa de transmissão dessa doença, que a gente chama de R0, né, a infectividade do vírus, ela é em torno de 2,75, ou seja, se eu estou com o coronavírus, eu contamino em média de 2 a 3 pessoas, mas o que a gente chama a atenção da população, que esse R0, essa taxa de infectividade, ela é móvel, o vírus depende de movimentação das pessoas. Então, quando eu tenho um distanciamento social, esse R0, essa taxa de infectividade, ela pode cair até mesmo para 1. E se eu não tenho essa taxa de distanciamento social, ela pode chegar, inclusive, a 6, como em alguns casos do Brasil. Ou seja, se eu estou infectada, se não tenho distanciamento social, eu posso contaminar 6 pessoas. E por isso a importância do distanciamento social. Por quê? Porque sempre perguntam, mas esse pico nunca chega? Quando é o pico, né? E o que a gente queria que as pessoas entendessem é que o distanciamento social, eu contaminando menos pessoas ao mesmo tempo ficarão doentes. E dessa forma, o sistema de saúde conseguirá atender essas pessoas e isso irá impactar na mortalidade. Então, se eu tenho um local, se eu tenho uma população que entende isso, que entende a importância de eu protejo você e você me protege, nós teremos condições de atender toda essa população. E o que a gente vê no nosso país hoje? São mais de 38 mil mortes, quase chegando a 40 mil mortes, certo? Ou seja, 40 mil vidas que estão se perdendo. Eu levo agora um pouquinho para Goiás,
se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, em Goiás. Nós estamos em Goiás com quase 70% de leitos ocupados, estou dizendo em sistema público, tá, gente? E nós estamos com um número crescente. No Brasil, hoje, nós estamos vendo abrir comércio de uma forma não tanto racional, não estou dizendo, não estou querendo polarizar aqui, mas trazer a reflexão, enquanto nós temos tendo um aumento crescente do número de óbitos. Então, de ontem para hoje, aumentou-se mais de 1.200 óbitos por dia, são 1.200 pessoas que faleceram. Então, eu chamo a atenção nesse primeiro momento para esse dado extremamente importante, que é o crescente número de óbitos, o crescente número de casos, e nós estamos, ao contrário da maioria dos países, abrindo portas, abrindo comércio, no meio dessa ascendência, e não na descendência. Chamo a atenção para Goiás, para o nosso estado, que nós temos, até o momento, mais de 7.000 casos confirmados, e, em caso de óbitos, em torno de 188 óbitos confirmados, que também estamos subindo. Agora, focando um pouquinho mais em Goiás, se o professor Luciano puder passar para o próximo slide. Isso, aqui nós estamos vendo Goiás. Então, nós temos mais de 7.000 casos confirmados, e com casos de óbitos em torno de 188. Ou seja, nós também estamos crescendo, infelizmente. E aqui o distanciamento social é de fundamental importância, essas pessoas entenderem que dependem delas o maior ou o menor número de óbitos do nosso estado. Foi feito, inclusive, um trabalho pela Universidade Federal de Goiás e pelo IPETESP, do professor Tiago, do professor José Alexandre, da doutora Cristina Toscano, que inclusive é uma das infectologistas, chamadas para a Organização Mundial de Saúde, também para o estudo de vacinas, onde foi feita uma projeção para Goiás, que no final de junho, nós teríamos em torno de 67 a 97 óbitos diários no dia 30 de junho. Então, eu quero que vocês prestem atenção e que isso não seja uma estatística. E que, inclusive, a nossa demanda diária, no final de junho, ela pode ser de 519 a 675 leitos por dia, diariamente. Então, assim, nós podemos ter, no final de junho, precisando de 675 leitos. Isso, no final de julho, pode ir para 1.119 a 1.257 leitos. E o que eu quero chamar a atenção disso? Vamos fazer uma reflexão. Se nós não estamos tendo autoridades executivas que estão se contradizendo a todo momento, que vem uma informação de um lado, vem de outro, mas que nós, enquanto população madura, como sociedade civil madura, tenhamos o bom senso e a solidariedade de entender que o avanço ou não dessa doença depende de mim, depende de você. Depende do fato da gente ter esse distanciamento social, de usar máscara, de ter higienização de mãos, de ter esse cuidado de ser solidário com quem não tem tem condições de ter. Se o governo não disponibiliza uma renda básica mínima para que um cidadão sobreviva, para que ele possa fazer o isolamento dele, mas que nós possamos ser solidários com isso. E diante disso também, eu chamo a atenção do número de profissionais de saúde infectados também nesse momento. A quantidade de profissionais de saúde que estão adoecidos, e com isso também a falta de insumos. Nós estamos enfrentando no Brasil, neste momento, uma dificuldade de obter-se anestésicos, bloqueadores musculares para intubação. Então, é hora de nós aprendermos a olhar para o lado, a olhar para o outro. Professor Luciano, você pode passar o próximo slide? Por favor. O próximo slide, eu não sei se ele está conseguindo, mas disse da ocupação de leitos atualmente em Goiás. Então, a gente pode ver que nós começamos a crescer em número de casos, ou seja, se a gente pudesse colocar um pontinho em Goiás, nós estamos no início
subida, digamos assim. E para vocês terem uma noção desse cenário, esse início de subida, ou seja, ainda tem muito chão, ainda tem dias difíceis pela frente, nós já estamos com UTI destinados, né, hospitais públicos, eu não me refiro à rede privada, com cerca de 88% de ocupação. Olha o quanto isso é sério, o quanto isso é extremamente preocupante. E diante disso também, eu queria pensar assim, o que vai ser e o que a gente pode esperar diante desse cenário que eu vejo um sistema de saúde colapsado, que eu vejo profissionais de saúde adoecidos, que eu vejo falta de insumos, falta de equipamentos de proteção individual. Nós não sabíamos, o Brasil não sabia disso? Sabia. Nós sabíamos que estava acontecendo na China. E como nós nos preparamos? Com o discurso do executivo, de que forma? Negando que era só uma gripezinha, que isso era uma reação midiática. Não, mas mesmo em paralelo a esse discurso, nós vimos um SUS se agigantar. Nós vimos o Sistema Único de Saúde mostrar-se extremamente competente dentro dos seus limites. O Sistema Único de Saúde, que havia sido, estava sendo desmontado, se mostrou extremamente gigante, extremamente importante. Se não fosse o SUS, nós estaríamos, parafraseando um colega, na mais extrema barbárie. Então, o Brasil, com essa pandemia, ele nos mostrou que investimento do Estado em saúde, em educação, é fundamental. Como que nós vamos sair dessa pandemia? Como o Brasil vai sair se não for pela ciência e pela educação? Então, o cenário pós-pandemia que eu particularmente enxergo é um cenário que os brasileiros vão defender esse Sistema Único de Saúde com unhas e dentes. Nós não podemos querer um Estado mínimo que esse Estado não forneça o mínimo para os seus cidadãos. Se eu quero ele mínimo, ele será mínimo para quem? Para quem? E outra coisa que essa pandemia nos colocou bem evidente, meus colegas e amigos, foi a questão da desigualdade social. Nós nunca estivemos tão abertos, tão na nossa cara, a desigualdade social no nosso país. Infelizmente, nós estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que enquanto no Einstein, no sírio-libanês, a taxa de mortalidade por Covid-19, ela beira a pouco de 1% a menos, eu estou dizendo que em locais como no Pará, eu quero dizer que em alguns locais como na Amazônia, essa taxa de mortalidade vai a 30%, sendo que mundialmente ela é 3,4%. É claro que eu tenho subnotificações disso, mas geralmente eu quero trazer para vocês isso. Em grandes centros, ou seja, onde eu tenho uma estrutura, onde eu tenho condições de atendimento ideal para o paciente, essa taxa é muito baixa, mas onde eu não tenho, essa taxa é muito alta. E esse Brasil mostra essas duas caras, mostra as duas faces de um país. Um país onde eu tenho locais onde a taxa de mortalidade ela beira a zero, e onde eu tenho um país onde eu tenho a taxa de letalidade chegando a mais de 30%. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai ser um momento e não tem mais como esconder os invisíveis. Não tem como eu esconder o número de óbitos. Não tem como eu esconder essas pessoas que estão numa desigualdade social tão extrema. E isso é um ponto positivo. Por quê? Porque por muito tempo a gente tentou jogar isso para debaixo do tapete. Não vamos fazer. E os óbitos? E daí? Como e daí? Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E se perguntar para um executivo, e o que nós vamos fazer diante desses óbitos? A gente vai aceitar dizer, eu não sou coveiro? Ou outras coisas nesse sentido? Nós não vamos aceitar enquanto sociedade civil. Nós não vamos aceitar enquanto profissionais de saúde. Porque enquanto Sistema Único de Saúde,
nós iremos tentar salvar o maior número de vidas possíveis. Por quê? Porque essas vidas não substituem, elas não são números, são pessoas. Então, não existe economia se eu não tenho vida. E o mais importante que eu acredito que essa pandemia vai deixar é a importância de se investir no social. A importância de eu trazer a proteção. Por quê? Porque o que a gente tem na pandemia de Covid-19 são principalmente mulheres à frente. Se vocês verem, a maioria dos profissionais de saúde são mulheres. São enfermeiras, são médicas, enfim, são técnicas de enfermagem, são fisioterapeutas. A maior parte dos profissionais de saúde são mulheres. E as mulheres trazem a proteção. Inclusive, quem está em maior vulnerabilidade nas comunidades também são mulheres, chefes de família. Então, trazendo para o centro da discussão do nosso país a importância do papel da mulher, a importância da proteção. Isso é extremamente importante. E aqui eu quero também dar uma importância às pesquisadoras, às cientistas do nosso país. Professor Luciano, se você puder avançar alguns slides, trazendo para mim o que esperamos na saúde no pós-pandemia. Aqui eu quero chamar a atenção nesse slide com isso. Eu coloquei aqui algumas pesquisadoras, doutora Cristiana Toscano, que é goiana, infectologista, que vai ser uma das nossas pesquisadoras de grande importância em vacinas. Nós temos a doutora Ru, infectologista também, da USP, inclusive foi ela que que esteve à frente do comando, trazendo os brasileiros repatriados lá em Wuhan, e é uma grande mulher à frente do Hospital das Clínicas da USP, liderando ali os pacientes internados com Covid na Universidade de São Paulo, trazendo também as pesquisadoras que codificaram o genoma do Brasil, né, do coronavírus, que é a doutora Esther, a doutora Jaqueline, trazendo, então, a importância da mulher nesse cenário. E trazendo também a importância da ciência. Eu nunca vi, nessa geração, a ciência ser tão desvalorizada, e desculpe o termo, às vezes esculachada. Mas isso vem mostrar para a gente um outro polo da importância de se investir em saúde e em educação e em ciência. Eu preciso ter evidência, eu não preciso ter vidência. Então, nós estamos no momento que nós precisamos de ciência. Nós sairemos dessa crise pela ciência e pela educação. E não é desvalorizando a educação e desvalorizando a ciência que nós seremos um país forte. Os países que conseguiram superar, que conseguiram sair mais cedo dessa pandemia, foram os países que investiram nas pessoas, foram os países que investiram em ciência, foram os países que investiram na educação. Então, o esfacelamento, o desmonte da ciência e da educação no nosso país é uma perspectiva no pós-pandemia que eu quero ser muito otimista e dizer que nós não aceitaremos. Nós não aceitaremos isso. Porque é de suma importância que um país forte seja um país que invista na ciência e na educação. E o que nós temos visto? Que as pessoas às vezes confundem, como disse o filósofo Leandro Carnal, formação com informação. Então, diante de um WhatsApp, às vezes as pessoas elas querem saber tudo sobre vírus, sobre bactérias, sobre UTI, sobre gestão, sendo que às vezes essa informação ela pode ser customizada. Então, nós estamos num Brasil que está diante de um caldeirão que fervilha, às vezes, fake news, que ferve, digamos,
o desejo de esconder as pessoas que foram vítimas pelo Covid, que deseja um investimento parco em saúde, porque é uma ideia que às vezes prega-se, não, mas a mortalidade é maior em grupo de risco. Não, é em velhos, né? E a gente vê que não é isso. A gente vê que essa doença comete jovens, a gente vê que para ser um país forte, eu preciso de uma educação forte, eu preciso de ciência. Não se vai a lugar nenhum por achismo, mas se vai por ciência. Que nós temos que escutar especialistas, que nós temos que escutar ciência. Pois todos os países onde não se viu isso, onde se seguiu o contrário, o que a gente percebeu foi, na verdade, um número enorme de óbitos. Foram economias devastadas, foram vidas sendo ceifadas. E eu chamo a atenção para o Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos também nós tivemos, a princípio, o presidente Trump, que também teve uma atitude de negacionismo, e nós vimos também que a população mais vulnerável dos Estados Unidos foram negros e latinos, né? Então, aqui no nosso país, a população vulnerável, além de ser aquelas que a gente já conhece, que tem fator de risco, como a própria idade, doença cardiovascular, né, neoplasias, enfim, diabetes, obesidade. As pessoas também com maior fator de risco são aquelas pessoas vulneráveis socialmente, né? São as pessoas que não vão ter um acesso à saúde, que vão encontrar hospitais com leitos lotados, que vão encontrar hospitais sem insumos. Então, o que esperar na saúde no pós-pandemia? É esperar um SUS fortalecido, é esperar uma sociedade que volte aos seus olhos na defesa desse sistema único de saúde, que volte os seus olhos para as mulheres, que volte os seus olhos para políticas de inclusão social, para políticas que vão acolher o indivíduo, a valorização do professor, do cientista, a valorização da escola, porque, inclusive, chamo para um aspecto, se pelo Enem, que a gente pode perceber, será que o aluno, o meu filho, ele tem condições de disputar com o filho da minha funcionária? Não, a resposta é não, claro que não. Mas que nós não precisamos de ficar num embate e num ódio, que a gente tenha sensibilidade, que nós temos a solidariedade de saber olhar isso. Que nós não podemos mais esconder óbitos, que nós não podemos mais esconder a nossa desigualdade, que nós temos que lutar como nunca para que nós possamos ter políticas que invistam no social, na educação, na saúde e agora também na democracia. Isso vai ser de fundamental importância para que a gente saia. E investir em saúde, em ciência e educação, em tempo de Covid, significa vacina. Que vacina é o mais almejado diante de tudo isso. Professor Luciano, você pode passar o próximo slide, por gentileza? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a importância do ensino público de qualidade. As nossas universidades federais, os institutos federais, com tão poucas verbas, com tão poucos recursos, eles têm tal qual o SUS, se agigantado. Nós vemos as universidades federais conduzirem mais de 800 pesquisas para mapear coronavírus e encontrar vacina. Nós estamos vendo a USP, saiu hoje, publicado no Jornal de Grande Circulação, estudando a pesquisa de vacina por um spray nasal. Nós estamos vendo a vacina de Oxford, com participação da Unifesp, que já está sendo testada, está entrando em fase 3 esse mês, agora, testando mais de 2.000 brasileiros. Nós estamos vendo o Instituto Federal de Goiás e a Universidade Federal de Goiás recuperando respiradores mecânicos para que atendam essa sociedade.
eu coloquei aqui alguns pontos para chamar a atenção de todos da importância que é um ensino, da importância que é a educação. Então, diante do sangramento dessas universidades, com pouquíssimas verbas, inclusive com, às vezes, até uma certa, digamos, de querer colocar isso como em segundo plano ou de não importância, mas nós vemos essas instituições públicas de educação, de ensino, de pesquisa, se agigantarem e socorrerem essa população. Nós vemos a Universidade de São Paulo, a USP, que no seu Hospital das Clínicas o transformou praticamente aquele complexo numa rede enorme de leitos para atendimento de casos de coronavírus grave. Então, a importância desse papel. E eu queria chamar a atenção também, professor Luciano, se você puder colocar aquela imagem dos enfermeiros segurando a cruz, poderia, por gentileza? Não, a outra, professor. Essa. Eu queria chamar a atenção também de toda a população para esse gesto, apesar de silencioso, mas que diz tanto. O silêncio dessas pessoas representam o silêncio da voz de muitos brasileiros que querem ignorar. Eu nunca vi em algum país uma coisa chocante como foi isso. Enfermeiros na porta do Palácio do Planalto, em silêncio, chamando a atenção para as vítimas de coronavírus, chamando a atenção para a dor que é estar ali e às vezes perder um paciente, porque não pode prestar a ele o atendimento que ele merecia, ou seja, que qualquer ser humano merecia. Chamo a atenção aqui e dou voz a cada profissional de saúde que se arrisca, e arrisca a sua própria vida, para estar ali oferecendo o seu melhor. Diante dessa foto, eu chamo a atenção de vocês para que lembrem-se que estão pessoas em silêncio, que estão pessoas lutando pela vida dos brasileiros em silêncio. E, às vezes, um movimento que, ainda que discreto, que é de levantar uma cruz em sinal dessas vítimas, esses profissionais também foram agredidos. Então, eu quero chamar também à discussão a importância de nós, além de lutarmos por um país que valorize a ciência, a educação, a saúde, que valorize também a democracia. Que essa imagem fique na memória de cada brasileiro. Professor Luciano, se o senhor puder passar para o último slide, por gentileza. E aqui, eu quero que, se eu pudesse deixar uma mensagem, nesses poucos minutos que a gente está conversando, é chamar atenção para isso aqui. Esse país, que eu disse que em alguns locais, a taxa de mortalidade, ela está quase a menos que 1%, eu tenho um país também, que eu tenho milhares de vítimas, milhares de desassistidos, e que isso não dá mais. E que quem tem que dizer um basta é a sociedade civil, essa sociedade civil que tem que olhar para aqueles menos favorecidos, para que eles também, através da educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso a ter voz, eles possam ser ouvidos e que nós possamos ter a sensibilidade de ouvi-los. Que a nossa geração, ela seja uma geração que transforme, mas que transforme de forma solidária, que transforme de forma a olhar que o indivíduo, as pessoas, elas são extremamente importantes e não podem ser ignoradas.
Então, nós temos que lutar, sim, pela ciência, pela educação, pela paz através da democracia, ou seja, nós temos que lutar sempre pela vida. A vida é sempre em primeiro lugar. Eu agradeço, professor, agradeço, professores, meus amigos, meus colegas. Muito obrigada. Seria metade do negócio. Obrigada, doutora Josela, pela brilhante apresentação. Como disse, se tivéssemos condições, haveria uma salva de palmas pelas contundentes palavras que a senhora colocou. Muito obrigado mesmo. Tá? Agora, nesse momento, eu abro para as perguntas, considerações, comentários, tá? E peço que aqueles que quiserem fazer, para que a gente consiga organizar, que se inscrevam pelo chat, para que o professor Renato possa estar falando para a gente a ordem das intervenções, ok? Professor Renato, já tem pessoas inscritas, houveram perguntas, enfim. Professor Paulo Henrique está inscrito, é isso? Para fala? Professor Paulo, então a palavra está aberta, pode fazer uso dela. Renato, depois, se tiver perguntas no chat, avise para a gente poder fazer as palestrantes, tá? A palavra está com você, professor Paulo. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Eu já coloquei as minhas questões pelo chat, eu acho que elas estão mais bem colocadas lá. Se o Renato puder subir aí as palavras, acho que ele já pode fazer a leitura, ou você. Renato, você quer fazer a leitura das intervenções do professor Paulo Henrique, por favor? Bom, o professor Renato disse que está sem microfone, disse que não está conseguindo falar. Eu vou tentar localizar, professor Paulo, porque eu não estava acompanhando o chat, mas se caso passar alguma, por favor, o senhor me corrija. Eu estou vendo aqui que o senhor colocou às 14h48 uma pergunta: a recente crise diplomática entre os Estados Unidos e a China, e podemos incluir o Brasil também, pode afetar a reorganização mundial da economia? Creio que é uma pergunta direcionada para a professora Kalinka. Se ela quiser responder, está à vontade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela pergunta. Então, né, Paulo, é uma situação bem complexa. A gente está vivendo um momento histórico, e um momento histórico de forma acelerada. Mas eu divido a sua pergunta, eu divido a minha resposta em duas. Primeiro, o conflito diplomático, né, que a gente está vivendo aí entre o Brasil, pelo menos uma sinalização de um conflito diplomático entre o Brasil e a China. E, na verdade, eu acho que isso não tem muitos efeitos práticos. A diplomacia da China é uma diplomacia bastante profissional e bastante prática. O Brasil participa do comércio exterior com a China, tanto comprando quanto vendendo produtos para a China. E, assim, nesse primeiro momento, eu não vejo isso de forma tão significativa, mas temos que conferir aí os desdobramentos históricos desse possível conflito. Quanto aos Estados Unidos, aí sim pode modificar a reorganização global, e é um fator que está sendo colocado em jogo nessa modificação global. A gente já discutiu aqui em outros momentos, os Estados Unidos emerge desse processo como
uma potência, mas uma potência em decadência, e a China também emerge uma potência como uma potência em ascensão. Como esses aspectos vão influenciar os dois países de forma definitiva, ainda não temos todas as respostas, né? O importante ao combate ao novo coronavírus é que os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como a China, tiveram grande efetividade na participação na contenção do ebola, anos atrás, na África, mas os Estados Unidos, no ano de 2018, desmontou suas agências de controle de respostas, e a China não, a China reforçou as suas medidas de controle e pôde dar resposta tão prontamente a esse processo de pandemia que começou no seu território. Então, é uma questão em aberta e a ser analisada por todos nós, em todos os desdobramentos históricos, sociais e de hegemonia global, esse conflito latente entre os Estados Unidos e a China. Pelo adiantado da hora, e eu estou vendo que o professor Paulo Henrique e o professor Gunter fizeram bastante perguntas, eu vou só fazer aqui a do professor Renato, né, que ele pediu maiores esclarecimentos sobre a liquidez dos bancos, professora Kalinka, explicar como se dá o processo de liquidez dos bancos. E aí eu abro o áudio para que o professor Paulo e depois o professor Gunter possam fazer as perguntas deles, algumas até eu acredito que foram respondidas pelas palestrantes, mas aquilo que eles acreditaram que não foi, para que elas possam responder. O professor Gunter mesmo pergunta aqui sobre a questão do SUS, né? O quanto em porcentagem que já foi aplicado, enfim, eu acho que a gente pode responder essa pergunta do Renato e, posteriormente, eu abro o áudio para o professor Gunter, o professor Paulo Henrique e os demais que quiserem se inscrever para fazer suas perguntas. Obrigada, Renato, pela pergunta. E importante esse esclarecimento. Nós vivemos um sistema capitalista de produção. E dentro do sistema capitalista de produção, uma das partes uma parte importante é o sistema financeiro, que dá liquidez a todas as transações econômicas, os sistemas de pagamentos nacionais, internacionais e individuais. Então, em março, quando a gente teve início a decretação da pandemia por parte da OMS, teve vários aspectos, os aspectos econômicos, sociais, políticos, ideológicos, religiosos, futebolísticos, vários aspectos de uma pandemia. E o sistema financeiro é um aspecto dessa problemática. Então, para evitar um colapso do sistema financeiro, para evitar um colapso do sistema de pagamentos nacionais, internacionais, e até mesmo a rolagem das dívidas públicas, porque as dívidas dos estados são roladas por meio do sistema financeiro, houve já de forma imediata uma política de salvamento e de colocação de liquidez nesses bancos. Não significa que o Estado está dando dinheiro, mas sim aporte financeiro por meio dos mecanismos monetários e financeiros aí que tem alguma complexidade, para salvar para dar uma liquidez a esse sistema, diferente do que aconteceu em 2008. Em 2008, diante da crise financeira internacional, nesse primeiro momento não teve essa política de salvamento, e aí a gente teve vários desdobramentos aí nessa crise internacional. Mas o que eu posso te dizer é que nesse primeiro momento já houve essa política por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e do próprio Brasil. Na China, eu não posso te dizer, porque o sistema financeiro deles é uma das partes mais obscuras do sistema chinês, mas foi colocado e deu uma relativa calma aí nos mercados financeiros internacionais por meio dessas políticas de salvamento. Professor Gunter, gostaria de proferir a sua pergunta para a doutora Jo, por gentileza? Eu vou tentar resumi-las aqui. Primeiro, parabéns, Kalinka e Josela, pelas falas, foram
muito interessantes. A primeira delas era para a Kalinka, uma das coisas do Estado, eu acho que vou deixar para depois por causa da hora. A gente tinha percebido que no capitalismo nosso brasileiro também, né, uma das inovações de mercado que tinham surgido era a economia de compartilhamento. E aí os aplicativos Uber, Airbnb eram uma das expressões disso. E essa economia de compartilhamento se transformou, na verdade, num processo de mercantilização de serviços, de modo que o setor informal brasileiro hoje, grande parte, retira sua renda dessas inovações desses aplicativos. Você enxerga uma mudança nisso, nesse cenário pós-pandemia, ou seja, esse mercado informal pode diminuir com a geração de mercados de empregos formais, ou ele vai continuar se expandindo e também expandindo a informalização por meio desses aplicativos tecnológicos? Essa era uma questão. Sobre a saúde, Josela, pelas notícias que a gente recebe não fica muito claro, mas quanto Goiás tem operado no combate à pandemia com equipamentos e estrutura que já existiam antes da pandemia, e quanto foi investido para o combate à pandemia no estado de Goiás? Se é possível fazer esse mapeamento. Obrigado. Pode, o professor Gunter, como eu fiz a pergunta primeiro, a professora Kalinka, ela pode falar e depois a professora Josela. Tá. Oi, Gunter, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Eu acho que o futuro está em aberto, né? Mas eu acho que tem momentos históricos que o futuro ainda está mais em aberto do que em outros momentos históricos. E esse é o momento histórico que o futuro está em aberto para a economia brasileira, para a economia internacional, muito fortemente. Nessa questão de salvamento e de colocação de políticas mais afirmativas, na minha concepção, eu não vejo outra escolha senão nas políticas mais fortes de estatais, em políticas industriais mais efetivas, na tentativa de diminuir essa questão que você falou dos trabalhadores precarizados. E, assim, para o Brasil, ainda é mais importante uma colocação de forma afirmativa em políticas ambientais, em políticas de descarbonização, todo esse processo ambiental que está em curso no mundo e que é importante o Brasil colocar isso de forma mais afirmativa. Então, na minha concepção, depende como a sociedade vai se organizar e vai se colocar por meio, né, de políticas de políticas públicas, mas não vejo a única questão que eu vejo é no fortalecimento das políticas públicas, no fortalecimento das políticas industriais, ambientais, de saúde, de ciência e tecnologia e de educação. Na minha concepção, esse é a questão mais afirmativa e positiva que o Brasil poderia se inserir nesse momento histórico peculiar. Doutora Josela, a palavra está com você para responder o professor Gunter. Sim. No nosso estado, o que nós vimos de implementação foi, sobretudo, a construção do hospital de campanha. Aliás, não é a construção, né? O hospital do servidor, ele já existia, então ele foi destinado a ser um hospital de campanha, que é o HCamp. Então, esse hospital já tinha sido construído e foi disponibilizado leitos ali exclusivamente para atender Covid-19. O outro também, que a gente percebeu, foi a Maternidade Oeste, que foi cedida pela Prefeitura de Goiânia, para que se destinasse também ao atendimento de Covid-19. E agora, em Águas Lindas, que foi feito esse hospital de campanha, mas que o que a gente percebe em Águas Lindas, que é aquele hospital de tenda, né, é que a gente tem muitos leitos, mas leitos de enfermaria, leitos de UTI, na verdade, a gente tem bem poucos ali naquela região. Então, o que a gente tem hoje disponível no Estado, digamos, sobre a gestão do Estado, são 2.306 leitos, e a gente, em UTI, 307 leitos,
E essa porcentagem atualmente está ocupada em 87,68%. Então, Goiás, nós sempre estivemos com leitos lotados de UTI, sempre independente de coronavírus, mas mesmo com esses hospitais, Hospital de Campanha, que é o Hospital do Servidor, Hospital Maternidade Oeste, Hospital de Águas Lindas, ainda a gente percebe que é um número bem insuficiente. Então, a gente tem atualmente no estado 2.306 leitos, de UTI 307, de UTI pediátrica 46, e que nós estamos destinados, né, implantados, nós temos 209 leitos implantados, que foram implantados, e nós temos 88 em implantação. Obrigado, doutora Gisela. Professor Paulo Henrique, o senhor poderia proferir sua pergunta? Luciana, depois tem outra pergunta aqui no chat, eu passo para a Josela, tá? Renata está sem som. Ok, depois eu posso fazer a pergunta do professor Renato que ele fez aqui no chat. Professor Paulo, a palavra é com você. Obrigado. Bom, eu gostaria de parabenizar a Kalinka e a Josela, né, pelas exposições brilhantes e também emocionadas, né, e falar um pouco sobre uma questão que a Josela colocou, que é a ideia da desigualdade, né. O Brasil é um dos países de maior desigualdade no mundo, se eu não me engano é o 7º, né, no padrão de desigualdade criado para medir, né, esse tipo de situação, e isso acaba colaborando muito também com uma questão, foi a questão que eu pensei, no sentido de que, será que essa questão dessa falta de desse distanciamento social que está acontecendo, muitas vezes por conta do trabalho, muitas vezes por conta de obrigações, mas muitas vezes também por conta de uma falta de sentimento, né, em relação à necessidade desse distanciamento, acontece muito também por conta desse distanciamento moral, acho, em relação do Brasil, em relação de ricos e pobres, ou seja, a maioria das pessoas que estão saindo ou são muito ricas, vamos dizer assim, e estão lá pouco se lixando porque eles têm capacidade de ter uma situação melhor em hospitais particulares e tudo, mas uma boa parte da população pobre está saindo desse distanciamento social, acho que porque ela já está desconsolada, exatamente nesse sentido de que ela sempre foi tratada mal, sempre esteve nos corredores dos hospitais, sempre teve falta de medicamentos, sempre teve falta de UTIs, né? Não é de agora que isso acontece, agora a situação se agravou mais ainda. Então essa desigualdade, essa invisibilidade, esse silenciamento, na verdade eles acontecem há muito tempo. Acho que a grande pergunta que nós fazemos hoje é se isso vai mudar realmente, se esse governo ou os próximos, né, vão ter a capacidade de resgatar uma dívida histórica que tem com a população pobre nesse país, diminuir a desigualdade, né, se importar mais com as pessoas, né, nesse sentido. E aí eu levo uma questão para a Kalinka também, que é a questão do que acontece nos Estados Unidos também. Ou seja, toda a questão de crises econômicas, elas acabam revertendo também em crises políticas. Só que o governo Trump, ele acabou, de certa forma, viabilizando uma recuperação econômica mais forte, né? A gente viu os dados dessa semana relacionando queda no desemprego, melhoria nas bolsas de valores e tudo mais. Será que isso pode propor uma solução política em que se mantém um Trump no governo, ou questões externas, né, que não tem a ver com o Covid, mas que também refletem a desigualdade, o silenciamento, a invisibilidade também, como a questão racial, pode gerar outros problemas também? Professora Josela,
Pode comentar Assim, a fala do professor Paulo e posteriormente, a professora Kalinka. professor Paulo, eu quero ser sempre uma otimista. Eu creio que isso vai fazer sim a sociedade amadurecer e vai fazer sim a sociedade. Quero acreditar, né? Quero acreditar sim. Temos que ser otimistas. Que nós vamos ter olhos de solidariedade. Porque nos mostrado de uma forma cruel essa desigualdade. E assim como também de uma forma cruel tem sido a vontade de calar. Eu acredito que nós sairemos dessa pandemia mais solidários, olhando para o outro e vendo sim a necessidade de sermos menos desiguais, de haver mais oportunidades para aqueles que não têm nenhuma oportunidade, de haver sim um acolhimento e uma proteção para essas pessoas. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar e nós estamos à frente torcendo muito para que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, vai ser extremamente... Eu nem quero pensar, mas eu quero acreditar sim que nós vamos evoluir, vamos amadurecer para que essa desigualdade seja bem menor. Quero acreditar sim. Posso? Eu só queria comentar um pouquinho também da questão da desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a questão que a gente não vê na pauta das políticas públicas, principalmente nos últimos 5, 6 anos, a questão da desigualdade não está sendo colocada nas plataformas eleitorais e não estão sendo convertidas em políticas públicas. E essa pandemia veio para escancarar isso nas nossas caras, o processo de desigualdade do Brasil. E, na minha concepção, isso só vai ser minimizado se a sociedade civil, de forma organizada, abrir os olhos para isso e não aceitar mais esse tipo de desigualdade. Quanto à questão dos Estados Unidos, Paulo, assim, o que a gente sabe, o que a gente tem de dados da economia americana, que essa retomada de algum crescimento econômico e de alguma política de recuperação do emprego, que é muito baixo ainda. Você tem 41 milhões pedindo seguro-desemprego, em maio a gente teve a recuperação de 2,5 milhões de postos de trabalho. Então, você ainda tem aí uma economia para ser salvada. Foi basicamente em cima de políticas públicas de crédito e de salvamento dessas empresas. Então, vai depender quanto o Estado está disposto a continuar esse processo de salvamento, de recuperação dessa economia. E quais serão os desdobramentos, possivelmente eleitorais, e depois da eleição, quais são os desdobramentos em termos das questões globais que a gente vai ter aí. Mas, assim, na minha opinião, isso tudo está em aberto e tudo está acontecendo muito de forma rápida e a gente está tentando aqui entender e compreender esse processo mundial. Obrigada. Ok, então, leia aqui a pergunta do professor Renato, que ele disse que está sem microfone. Ele coloca: Josela e Kalinka, primeiramente gostaria de parabenizá-las pelas excelentes falas. Tenho uma pergunta para a Josela. O coronavírus é uma doença de difícil manuseio porque ataca o organismo de maneira complexa? E as ações médicas devem se adaptar de maneira galopante? Pergunta para a doutora Josela. Luciana, acho que a Josela perdeu a conexão. A conexão, eu vou tentar localizá-la agora, Kalinka.
mas se você quiser responder as outras questões referentes ao Estado Nacional, até ela retornar, parece que ela está retornando. Josela, consegue nos ouvir? Sim, agora sim. Minha internet caiu aqui, custei voltar, eu peço desculpas. Não, sem problemas. Você chegou a ouvir a pergunta do professor Renato? Não, que eu li? se puder repetir, por gentileza. Ok, eu vou repetir então. Assim como ele colocou no chat. Joseli Kalinka, primeiramente gostaria de parabenizá-las pelas excelentes falas. Tenho uma pergunta para Josela. O coronavírus é uma doença de difícil manuseio, porque ataca o organismo de maneira complexa? E as ações médicas devem se adaptar de maneira galopante? É a pergunta do professor Renato. Excelente pergunta, professor Renato. O coronavírus, ele, em 80% dos casos, ele cursa nas pessoas com a doença oligossintomática, e em 20% dos casos, com sintomas mais importantes, sendo que em 5% de forma crítica. E depende muito da reação imunológica de cada pessoa. Então, eu posso me responder de uma forma oligossintomática ou não, por genética, por fatores que independem de mim, eu posso responder de uma forma totalmente desastrosa a minha reação imunológica ao coronavírus. Então, eu posso, se eu responder de forma crítica, esse agravamento, ele pode acometer pulmão, ele pode me levar a uma síndrome respiratória grave, que necessitará, inclusive, de intubação, de ventilação mecânica, sendo por um tempo prolongado. A permanência dessas pessoas em UTI, geralmente, ela é de 10 a 14 dias, podendo se estender um pouco mais. E como nós não temos vacina, nós não temos uma medicação específica para coronavírus, o que a gente tem que ter são medidas de suporte muito importantes. Por isso que eu estava dizendo que a mortalidade em grandes centros hospitalares, né, é baixa. Por quê? Porque eu tenho suporte, então eu tenho uma estrutura excelente de ventilação, ou seja, de oxigenar esse paciente, com excelentes respiradores, com excelentes fisioterapeutas, com excelentes intensivistas. Eu tenho que monitorizar e tratar esse paciente, que a gente chama de hemodinamicamente, ou seja, vendo pressão, vendo a parte ventilatória. Se esse paciente fazer uma descompensação renal, eu tenho que ter condições de fazer uma diálise nesse paciente. Se esse paciente necessitar tiver infecção secundária, eu tenho que ter antibiótico terapia para que resolva essas pneumonias que podem estar associadas à ventilação mecânica. Então, eu preciso de um aparato muito grande de profissionais, e de profissionais de preferência especializados. O que acontece, essa discrepância de mortalidade, é que nos hospitais, no sistema, às vezes, lotado já, eu não tenho essa estrutura, de UTI. Eu não tenho como oferecer muito àquele doente. E, às vezes, em locais onde eu posso ter um número grande de profissionais olhando um paciente, no sistema público, geralmente, eu não tenho isso. Eu tenho, às vezes, uma demanda enorme de pacientes para pouco profissionais. Então, a medida de suporte, ela é primordial, ela é de extrema importância, é o suporte que faz a diferença nesse local, nesse momento, onde eu não tenho uma medicação específica e eu não tenho vacina. Então, isso faz toda a diferença. Tá? Obrigado, doutora Josela. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta que o Renato colocou aqui, eu não sei se é dele ou é de algum outro professor, que é como ficarão os estados nacionais neste novo contexto? O Brasil tem mostrado resistência a interferir nos mecanismos de mercado com a finalidade de minimizar os efeitos da crise. Na fala da professora Kalinka, já indicou um panorama global. Gostaria, se possível, que ela explorasse essa relação Estado e mercado pós-pandemia, uma vez que o mundo, de forma geral, caminhava para uma redução drástica do papel do Estado na sociabilidade e na economia.
Professora Kalinka? Ok, Luciana. Obrigada pela pergunta. Assim, gente, desde os anos 70 do século passado, foram colocadas políticas de mais de cunho estatais, o Estado do Bem-Estar Social nos países da Europa, e várias políticas de salvamento e de sustentação do emprego, da renda, e muitas políticas estatais nesse período. A partir dos anos 50 aos anos 70, que foi as décadas da ação mais efetiva do Estado. A partir de 1970, os Estados nacionais estavam falidos, gastavam muito mais do que arrecadavam. E com eleições, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, nos Estados Unidos eleições presidenciais e na Inglaterra o sistema parlamentar, vieram à tona o Reagan e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então foram colocadas políticas mais de cunho neoliberal, onde o mercado se prevalece em termos de estados nacionais, e tivemos várias políticas de desregulamentação econômica, de privatização, de não interferência no mercado financeiro. Nos Estados Unidos tivemos amplas políticas de liberalização do setor financeiro, e como as políticas mais de saúde foram desmontadas, as políticas de amparo social foram desmontadas em alguns países e foram deixadas em segundo plano. Já em 2008, com a crise financeira internacional, essa política ela já foi desacreditada. Então, a partir de 2008, no mundo já vive um processo onde o Estado e o Estado Nacional e o mercado já não tem tanta importância, o Estado avançando em cima dessas políticas, em termos de políticas estatal. Você vê tanto os Estados Unidos quanto a Europa, eles fizeram políticas muito ativas de emissão monetária, na chamada quantitative easing, certo? Então, eles buscaram dar mais amparo ao Estado. E às políticas públicas, e ao emprego, e à renda, isso foi tudo começando a ser desmontado em 2008. Quando a gente chega em 2020, a gente tem essa colocação dessas políticas neoliberais colocadas mais em xeques. Mas por que a gente sente isso no Brasil assim de forma mais retardatária? Porque o Brasil, eu falei para vocês, começa em 70 as políticas neoliberais. O Brasil só entra em 90. Com a eleição do presidente Fernando Collor, ele entra nessas políticas neoliberais. E agora, em 2020, onde o Estado está avançando mais sobre a economia, o Brasil ainda tem esse conflito aí entre a sociedade e os seus representantes, para onde que a gente vai, para onde que a gente não vai. É um conflito e a gente vai poder... a gente está indo na contramão da Europa, dos Estados Unidos e de outros países. Por exemplo, hoje, 10 de junho, nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos, fala em redução das políticas emergenciais. E no Brasil a gente já está falando disso, de redução das políticas de amparo emergencial. Então, assim, é um imbróglio, assim, o Brasil, como a gente vai resolver, como a gente vai solucionar isso. Mas espero que a gente tenha um avanço aí do Estado sobre essas políticas assistenciais, educacionais, de política de renda, e também de amparo à mulher. Como a Gisela falou, é calamitante a situação da mulher, é muito mais difícil ainda diante dessa pandemia. Certo? Obrigada. Obrigado, professora Kalinka. O professor Renato colocou mais duas perguntas aqui. Josela, qual é a previsão de retorno do novo normal no Brasil? Kalinka, qual é a previsão para o Brasil começar a entrar no eixo econômico? Depois ele completa, quais são os cenários possíveis? Boa tarde, professor Renato, um abraço. Professor Renato, vou me ater aqui um pouco a Goiás. O cenário dessa vida normal, acredito que a gente vai ter depois de uma vacina, enfim, essa vida nós iremos
adaptar a um novo normal, eu diria um novo normal. Mas os dias mais duros para nós goianos serão principalmente esses meses de junho, julho e agosto. Serão dias difíceis. A gente tem alguns cenários, esse projetado para o estudo da UFG, que eu citei para vocês, e pela IPETESP, eles fazem um cenário, para a gente ter uma noção, de o número diário de óbitos por Covid em Goiânia até o final de julho, e alguns cenários verde, vermelho e azul. A gente, só para dizer, a gente está seguindo o padrão vermelho, mas seria geralmente de 156 a 239 no melhor cenário, num cenário mediano de 253 a 350, desculpa, e num cenário pior, que é o nosso que a gente está caminhando, um cenário de 253 a 351 de óbitos acumulados, aí para a gente ter uma noção, até o final de julho. Então, são dias difíceis pela frente, mas a gente acredita que, passando agosto, deva melhorar um pouco mais, mas será um novo normal, não será o normal. O normal, acredito que sim, depois da vacina. Renato, quando o Brasil vai começar a entrar no eixo econômico, eu te pergunto, quando o Brasil já entrou no eixo, as questões são colocadas em termos de economia para o Brasil são muito difíceis. As projeções que a gente tem, eu acho que do Banco Mundial, uma queda de no mínimo 7,6% do PIB para esse ano, ou seja, é uma tragédia, com um cenário de desemprego próximo a 20%, então a gente está começando a subir o morro aí do desastre econômico. Em abril, a gente já teve 8,6 milhões de pessoas que perderam emprego pelos dados da PNAD, ou seja, são os formais e os informais. Pelo lado do emprego formal, foram 850 mil empregos perdidos pelos dados do CAGED. E ontem saiu os dados do Ministério da Economia, que agora engloba a questão do trabalho. De janeiro até maio, foram 3,3 milhões de pessoas que que solicitaram seguro-desemprego. Então, a questão é muito complexa em termos de economia, os dados vão piorar, mas a questão é de oportunidade, de organização e de construção de uma nova economia e novos pilares. Esse é o cenário mais otimista que a gente pode prever, e com a ação da sociedade civil, de nós, agentes públicos, pressionando a sociedade e os nossos governantes para ter umas respostas melhores, principalmente de salvamento de empresas e de salvamento desses mais vulneráveis, nesses momentos difíceis que a gente vai passar. Ok, obrigado, professora Josela. Mais algum participante gostaria de fazer perguntas? Há alguns comentários aqui no chat, mas não são necessariamente perguntas, são apenas comentários para o professor Paulo Henrique, professor Gunter, a não ser que eles queiram desenvolver mais esses comentários. Existem mais alguém que gostaria de falar, fazer perguntas? Bom, pelo adiantado da hora, já são 16 horas e 5 minutos. Acho que foram respondidas todas as perguntas. Eu quero agradecer a professora Kalinka, a doutora Josela, pela participação nesse primeiro encontro, desse ciclo de debate que o NEB Inter Campus Minas está promovendo. Agradecer também a presença de todos os colegas até agora e abrir aqui um espaço para que a doutora Josela, depois a professora Kalinka, possa fazer suas falas finais para a gente poder fechar a sessão de hoje.
Então, eu quero agradecer a companhia de vocês nesse bate-papo. Vi que a Mônica tem uma pergunta ali sobre a volta às aulas em agosto. É uma coisa que a gente acha um pouco improvável nesse cenário, professora. Mas vamos ver como Goiás vai caminhar. Se eu te responder hoje, seria provavelmente não. Mas vamos ver o andar, né? De como as coisas irão caminhar. Mas agradeço a todos e que nós tenhamos otimismo, esperança para passar por tudo isso e que nós possamos ser uma sociedade mais madura depois disso, mais solidária, que possamos valorizar mais os professores, os cientistas, os profissionais de saúde e o cidadão acima de tudo. Um grande abraço. Obrigada a todos, foi muito bom estar aqui com vocês, discutindo, aprendendo. Parabéns, Josela, muito obrigado a você, agradeço a todos os profissionais de saúde neste momento muito difícil e peço força, solidariedade e juntos com as políticas públicas, com os funcionários públicos, com os servidores, nós vamos vencer mais esse desafio que é colocado para o nosso Brasil. Obrigada. Obrigada, Luciana. Bom, agradecer a presença de todos até agora, mais uma vez, e convidá-los para o próximo encontro. Está agendado agora já para o dia 17/6, em que a discussão será a crise do capitalismo, o mundo do trabalho e o trabalho docente. Serão convidados para esse encontro o professor Juscelino Polonial e o professor Valmir Barbosa, do campus Goiânia. Posteriormente, nós teremos a discussão sobre educação e, findando esse ciclo de discussões, as relações humanas e as novas tecnologias sociais. Muito obrigado a todos e reforço o convite para estar conosco no nosso próximo encontro. Uma boa tarde. E aqueles que não puderam assistir, a gente vai estar disponibilizando a gravação do vídeo também, mas essa transmissão está sendo feita de forma interconectada na plataforma do YouTube, né, para aqueles também que quiserem revisar, ver de novo a apresentação das nossas convidadas de hoje. Obrigado e, mais uma vez, boa tarde a todos.